IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa, canal 4 da NET ou também no site da TV, tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com professores do IIPC Florianópolis. Hoje temos a presença do professor João Marcelo Corrêa. Ele vai falar conosco a respeito do tema Técnicas de Defesa Energética. O João Marcelo, ele é engenheiro de telecomunicações, ele é empresário na área de tecnologia da informação e também é voluntário e professor do IIPC Florianópolis. Professor João Marcelo, uma ótima tarde, seja bem-vindo aqui à TV Floripa. Boa tarde, obrigado Eliane. Boa tarde, telespectadores. João Marcelo, técnicas de defesa energética. É uma temática bastante trabalhada no IIPC, na Conscienciologia, né? O que consiste a defesa energética? Muito bem, Eliane. O IIPC entende que para a gente ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, nós temos que ter uma posição mais ativa com relação às nossas bioenergias, às nossas energias, né? Em outras entrevistas a gente comentou sobre isso, para quem está assistindo televisão pela primeira vez sobre o tema, né? É que todo o ser humano, né, o ser vivo, ele além do corpo físico, que a gente chama de soma, ele também tem um corpo energético, que nós chamamos no IIPC, na Conscienciologia, de energossoma, o corpo das energias, né? Então, o que acontece? Quem não conhece sobre as energias, né, acaba vivendo com elas de forma automática, não consciente. Isto é, nós trocamos energias com pessoas e ambientes, né, inclusive com animais, né, com animais, em especial animais domésticos, né, que têm bastante contato com a gente, mas de uma maneira inconsciente, sem efetivamente usar uma técnica, otimizar essa troca de energia da melhor forma possível, né? Então, o que a gente pensa? Que uma das formas de você ter uma vida melhor com as suas energias é você aprender com técnicas, usando o método científico, métodos científicos de mexer com as energias, as suas próprias energias, né? Então, aí existem técnicas para autodefesa energética, existem técnicas para fazer a cura, né? À distância ou não. Então, enfim. Uma série de técnicas que otimizam essa interação energética entre pessoas, ambientes, animais, plantas. Exatamente. Então, nós podemos considerar que existem energias mais saudáveis ou mais doentias, mais patológicas? Isso. São as energias que estão mais desorganizadas, mais entrópicas, a gente chama de mais doentio, e tem as energias mais equilibradas, né? Que a gente chama mais sadio. Não existe totalmente ainda sadio e totalmente doentio. A rigor isso não existe. Existe uma energia menos sadia ou mais sadia, né? Essa que é o nosso ponto de vista. Então, em primeiro lugar, são as técnicas para a gente melhorar a nossa própria energia, né? Esse é um ponto importante. Não é querer mudar a energia do outro, mas começa pela gente, né? E outra, mesmo que a gente encontre alguém que conheça as técnicas de energias, ou manipule as energias, nem que seja inconsciente, mas tem uma boa manipulação com as energias e queira ajudar a gente, por exemplo, mas a gente não está disposto, aberto a receber a energia, a gente bloqueia. É automático, a gente, de certa forma, é um filtro, que a gente, pela maneira como a gente pensa, a gente capta a boa energia, isto é, a energia mais sadia, ou a energia mais doentia, né? Então, tudo começa, na verdade, pela nossa forma de pensar, como agimos, nossos pensamentos, nossas intenções, né? É como se fosse uma modulação da energia, modular a energia. O pensamento, ele modula a energia. Então, vamos pegar assim um exemplo prático para o telespectador entender, né? Quando você coloca a televisão numa faixa que não tem nenhum sinal modulado lá, o que às vezes acontece? A televisão fica cheia de... chama de zona morta, né? Ela fica toda preto e branco, enfim, porque a energia não está modulada, ela não está concentrada naquele canal. Então, na hora que a gente procura sintonizar com
um determinado canal, vamos dizer assim, com um determinado tipo de padrão de energia mais positivo, a gente fica receptivo a ele e tem os benefícios. Entende? Então, não basta a pessoa se manter equilibrada nos seus pensamentos, sentimentos, energias, ela conseguir manter esse equilíbrio nas interações, né, com pessoas, lugares. Isso, começa com ela e em seguida, né, nas técnicas, ela começa então a utilizar, já que ela está mais harmonizada, como fazer o melhor proveito da relação com pessoas e objetos, né? Então essa que são dois olhares assim que a gente tem com você mesmo e com os outros, sem aquela intenção de querer mudar a energia do outro. Claro. Não é essa a ideia, né? E para a pessoa, ela começar por ela mesma, né? Começar equilibrando, mantendo suas energias de modo saudável. É preciso que ela considere, que ela acredite, né? Mas que ela verifique que existe então um corpo energético. Como é que a pessoa pode fazer isso? Então, Eliane, um outro ponto importante para falar sobre a Conscienciologia é que nós entendemos que a maneira mística de analisar essas coisas não é a maneira mais apropriada, né, para se estudar. Então, o que a gente procura fazer? Experimentar. É prática. Tem a teoria, que não adianta executar algo prático sem antes estudar a técnica, né? Então, uma das técnicas, que é a parte prática, é a mobilização das energias. Mobilização que começa pela circulação, isto é, a pessoa pelo pensamento, não precisa imaginar uma outra pessoa, uma outra consciência, ou rezar, nada disso. Basta ela ter, com a vontade dela, levar as energias da cabeça para os pés, dos pés à cabeça. Preferencialmente, quem ainda nunca fez essa técnica, numa poltrona confortável, num ambiente um pouco ruidoso, procurando ficar com os olhos fechados, para ela poder perceber essa circulação das energias, como é que fica a cabeça, o tronco, os braços, as pernas. Aí, como é que a pessoa tem um feedback se a energia está circulando? Uma maneira às vezes, uma variação de temperatura. A pessoa está num ambiente relativamente controlado, né? Não tem, a temperatura externa é estável. De repente, a pessoa sente mais frio, mais calor. Opa! Então, não veio de fora, isso está dentro de mim. Esse é um ponto de hipótese, que a energia está circulando. Outra é sentir um formigamento, né? Então, a gente, nos nossos cursos, né, em palestra, inclusive, em final das nossas palestras, a gente oferece a parte prática, tá? E a circulação é uma das técnicas, são várias, né? E aí a pessoa vai verificar as suas próprias energias e ela então começa a ter um domínio, ela faz exercício, é como, por exemplo, ir para uma academia. Então a pessoa cuida do corpo, malha o corpo e teria uma malhação energética também? Então, mesmo que nunca a pessoa tenha estudado sobre o energossoma, né, o corpo das energias, sobre as energias, quem faz academia, tem uma rotina, né, de fazer academia ou fazer caminhada, algo assim, aquele bem-estar que às vezes que ela sente não é só do soma. Também, claro, tem já pela medicina, já tudo muito estudado, que a pessoa melhora as condições somáticas, né? É uma recomendação que nós, inclusive, na Conscienciologia também recomendamos, né? A pessoa ter uma atividade regular, né, física, mas ela também mexe com as energias, as bioenergias, mesmo que ela não faça a circulação, ela acontece, né? Então, só que não precisa, a pessoa quando quer mexer com energia, fazer academia. Quando faz academia, uma caminhada, ela já está mobilizando energia. Porque dinamiza, né? Já dinamiza as energias, não só o soma, mas o corpo energético também. No entanto, a gente ensina técnicas a pessoa, vamos dizer assim, fazer isso de maneira muito mais eficiente, sem necessariamente estar caminhando. Por exemplo, uma pessoa que está doente, adoentada, está em uma cama, num hospital, ela pode mexer as energias sem precisar fazer caminhadas, né? Entende? Então, a ideia da ciência é essa. É você, enfim, desenvolver técnicas, fazer medições, os resultados da aplicação das técnicas e depois ir otimizando aquela técnica. E você sempre procurando chegar no seu ponto melhor que você pode desenvolver em cima do que você está aprendendo, né? E esse corpo energético que você fala, para deixar ainda um pouco mais claro, é equivalente aos meridianos, aos pontos de acupuntura, até mesmo a questão energética da homeopatia, que a medicina já está estudando? Isso, é isso mesmo. Então, de uma maneira diferente, né, com um olhar diferente às outras ciências, né? Ainda tem muitos chamam de pseudociência, né? A medicina que trabalha com homeopatia,
No entanto, é uma atividade que é muito crescente no mundo ainda, né? A homeopatia. Muitos falam que é placebo, que a pessoa toma aquilo e aí, claro, é pela própria vontade dela de melhorar e ela dá um credo, dá um crédito, né? O processo do credo mesmo, né? Então ela passa então a ficar bem, mas a ideia do pessoal que estuda de maneira séria, né, a homeopatia é realmente estar relacionada à energia, à bioenergia. Então, porque se você fazer uma análise química do composto do homeopático e comparar com vamos dizer assim, a origem, né, que gerou aquele produto químico, você não consegue encontrar características químicas que digam que foi de uma pétala, foi de uma rosa, que o objeto é o extrato de uma rosa. Você não consegue, porque é tão diluído que não... Então, não é uma explicação física, é dos campos energéticos. E mesma coisa a acupuntura. A acupuntura já apesar de que ninguém entende exatamente como funciona, mas já é aceito pela medicina, né? Que os efeitos positivos que a acupuntura traz para o paciente, que isso tem mais de 2000 anos, né? Isso é o desenvolvimento dos chineses, né? E até esses meridianos são mapeados, né? Eles conseguem localizar esses pontos e tudo. São vórtices de energia, né? Que assim, o corpo energético, na verdade, o nosso corpo energético envolve todo o nosso corpo físico. Ele envolve, né? Quem tem clara evidência, às vezes verifica que esse corpo energético também emite luz e a pessoa vê, né? Quem tem clara evidência vê um campo luminoso em volta da pessoa, né? Mas tem alguns pontos desse corpo energético, são os vórtices de energia, onde justamente a acupuntura trabalha para aquela energia que está ali parada, e aí gera doença. A energia não circula, a energia parada é doença. É semelhante ao conceito de água parada, né? A água parada, ela fica imprópria para beber depois de um certo tempo, né? Em movimento não. Então essa é a ideia, deixar as nossas energias em movimento, né? E agora, João Marcelo, falando a respeito de pessoas e lugares com as quais a gente interage, né? Como identificar ambientes que são saudáveis, que ali não tem problema, e ambientes em que nós precisamos ter uma postura de defesa já de antemão. Sim. Tá? E pessoas também. Muito bem, Helena. Então, primeiro ponto, né? Dentro da Consciologia a gente também fala muito sobre discernimento, né? Reflexão, lucidez, né? Você vai para um ambiente, fazer um estudo, o que é feito naquele ambiente, quais são as atividades geradas naquele ambiente. Porque todo pensamento, ele mexe com a energia. Então, isto é, quando a gente vai num ambiente, tipo uma biblioteca, as pessoas normalmente vão à biblioteca para estudar. Então, você entra lá, você sente um campo de energia favorável à concentração. Que tem muita gente que vai lá para se concentrar, né? Então, fica um ambiente energético propício para a acalmia mental e a concentração. Agora, você vai para um ambiente, por exemplo, que é uma matadora de animais. É uma atividade profissional, a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai funcionar, vai acontecer, né? Mas nosso padrão de alimentação mundial usa muito ainda a comida que é derivada do animal, né? E não só comida, com bolsa, uma série de coisas, né? Mas enfim, tem os matadouros. Então lá as energias não são positivas. Um outro ambiente que me ocorre seria, por exemplo, casas de jogos, né? Locais em que as pessoas vão com o objetivo de jogar, ficam endividadas. Né? Isso, então. Justamente são ambientes, né? Como esse, por exemplo, que o discernimento, a reflexão estão em níveis muito baixos, né? E a emoção ela é mais aflorada. Então, ali você vai sentir as energias voltadas a você ficar menos racional. Ele desfavorece uma racionalidade, uma calmia mental, num ambiente como esse. Então, em cima da sua pergunta, primeiro, saber que atividades são geradas ali. Você sabendo disso de antemão, aí fica mais fácil de como você perceber quando vem alguma ideia, uma sensação naquele ambiente que não é boa, se foi gerada por você mesmo, que você mesmo pensou sobre algo que foi contra você, né? Ou externo, são as energias externas que você está absorvendo e você está sentindo as energias daquele ambiente que começa a sentir mal. Então, aí que entra a defesa. Começa por aí, né? João Marcelo, o nosso público, nós vamos a um breve intervalo e na sequência continuamos essa reflexão, né, a respeito dos lugares, as pessoas e a defesa energética. Até daqui a pouco.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos então com Floripa em Foco, hoje com a participação do professor João Marcelo Correia, do IIPC Florianópolis, conversando com a gente a respeito de técnicas de defesa energética. Professor João Marcelo, agora há pouco você falou a respeito de lugares, né, em que a gente vai, que interage com ambientes se ele é mais saudável, se é mais patológico, qual é a atividade que é realizada ali. E a respeito de pessoas, né, como é que a gente pode identificar aquelas pessoas com as quais a gente precisa ter uma postura mais na defensiva energética, ou aquelas pessoas que a gente pode estar mais tranquila, a pessoa mais descontraída, que ela também está num padrão de energia, né, sem alguma intenção assim mais bélica, mais de competitiva. Pois bem, Eliane, um ponto que é interessante é assim, a gente só é influenciado negativamente, né, quando a gente sintoniza com aquela energia negativa. Isto é, tem a contraparte que o outro tem, talvez em dose menor, a gente tem ainda. Está entendendo o que eu quero? Não sei se o telespectador, eu vou explicar de uma outra forma. Por exemplo, a pessoa vem e está meio irritada porque atrasou um trabalho de equipe e uma parte atrasou. Aí fica irritado. Aí você se irrita junto. Né? Por quê? Porque você não sabe lidar também com aquele atraso. Como o outro também não soube, e ele só, como se diz, ele acendeu o fósforo. Mas a gente também tem o gás. A gente colocou um gás ali para aquilo explodir. Entendeu? Então a gente ainda a gente entra numa situação de energia entrópica porque a gente também ainda não está totalmente maduro com relação àquela situação. Seria o caso de que aquele conflito externo também ainda existe dentro de nós. Isso. Uma afinidade de conflitos. Isso, exatamente. Então não adianta, né, eu estudo na consciologia, de culpar o outro, de sempre se isentar numa situação quando chega uma pessoa e ela está com algum desequilíbrio, e isso reflete nas energias, fica também de dizer, não, o outro me deixa assim, o outro que não presta, não, isso aí não é bem assim. Tempo, como diz, né, uma coisa bem forte assim, né, dar soco em ponto de faca, né, que ele diz, não, né? resolve. Não resolve, não adianta. Tem muita gente que compra livros de autoajuda para justamente querer entender o outro, para alterar a vida do outro, para o outro ter energias boas, então a pessoa quer manipular a pessoa, né?
Não adianta. Isso Existe não é uma a solução. tendência de ver que o problema é o outro. Tem até um pensador, se eu não me engano, Sartre, ele falava, né, o inferno são os outros. Né? Exatamente. É claro, né, você, por exemplo, você tem uma amizade com uma pessoa que ela decidiu, por exemplo, viver de uma maneira clandestina, com uma atividade que não é correta, uma atividade imoral, né? Qual é o objetivo de você manter, já que você tem outros valores opostos, né, essa pessoa, de manter um relacionamento mais próximo com ela? Então aí você tem que analisar qual é a sua verdadeira intenção, porque você tem ainda, você não faz aquilo que ele faz porque você tem medo e acha ele corajoso, ou porque você ainda tem alguma afinidade com aquela maneira daquela pessoa agir e pensar, e aquela energia te satisfaz de alguma forma. Agora, João Marcelo, vamos pegar um exemplo assim, ó, digamos que num ambiente de trabalho ou na família, aí tem algumas pessoas que têm esse padrão de ética mais imoral, né, que a questão de levar vantagem, né, de fazer algo mais ilícito, e a pessoa, ela não concorda com aquilo, mas ela precisa, digamos, se defender energeticamente, né? Existe essa possibilidade da defesa energética enquanto ela não sabe fazer outra coisa? Não existe. São técnicas, assim, para aprender é muito simples, né? Acho uma delas é fazer um auto-encapsulamento, né? Inclusive, essa técnica vai ser aplicada, vai ser explicada em detalhes no curso 40 Manobras Energéticas, né? Que vai ser oferecido em Florianópolis por um professor de Foz do Iguaçu em janeiro, né? Depois a gente pode falar mais sobre o curso. Né? Isso. Então, auto-encapsulamento, isto é, a pessoa, ela, como o nome diz, a energia não chega nela, ela vai e reflete, refrata, né? Isto é, fica um pouco da energia ainda, que não fica totalmente isento, mas não desestabiliza a pessoa consegue conviver, não é o ideal, mas numa situação que você trouxe, que você tem que conviver com isso, não tem uma saída maior, então é uma forma de, vamos dizer assim, uma economia de males, que a gente chama, né? Não é o ideal, mas pode ser importante em alguns momentos. Né? Esse encapsulamento, ele tem relação com o estado vibracional, que até os professores têm trazido aqui também? Isso, então, exatamente. Né? Parte dessa técnica do autoencapsulamento é essa mobilização de energias que eu expliquei no primeiro bloco, né? Que é circular da cabeça para os pés da cabeça. Só que a pessoa, pela vontade e pela consistência, né, chega a uma velocidade X, né, vamos chamar assim, isso é muito particular, cada um tem uma velocidade, né, que a pessoa não sente mais a energia subindo e descendo pelos pés e a cabeça. Ela sente, na verdade, o corpo todo feérico, aceso. Uma única vibração. Uma única vibração por inteiro, né? Tem vários sinônimos para isso, né? Cada um tem um sinal, uma sensação de quando isso acontece. E aí, esse estado vibracional é como se ele fosse um escudo, né? Gera um escudo e que a energia, então, ela não chega até a pessoa. Só que aí, professor Liliane, tem outro ponto, né? Nós não temos interesse na Conscienciologia que a pessoa fique todo o tempo dessa forma, com escudo. Primeiro, que se ela pensa em se defender de tudo, inclusive de consciências benfazejas, que estão mais equilibradas energeticamente que a gente, tentam se comunicar e não conseguem. Então, você tem que fazer esse autoencapsulamento, mas deixar aberto para boas influências, entende? Interações saudáveis. Interações saudáveis, E aí tem toda uma questão aí, envolve da Conscienciologia, isto é, o estudo da relação entre as pessoas, né? Que aí seria até um motivo para uma outra entrevista, por que eu estou naquele ambiente de trabalho, vivo naquela família que tem uma pessoa que fica quase 100% do tempo mais doentia do que eu e eu tenho que conviver com ela. Essa questão que eu ia até te trazer na lógica, na sequência dessa reflexão, porque aí tem a ver com um conceito que, né, é pesquisado na Conscienciologia, o conceito de grupo karma, está relacionado ao grupo karma? Isso, então é sub-área de estudo da Conscienciologia chamada grupo karmologia. Logia é estudo do grupo karma, né? Karma são aquelas pessoas que têm alguma relação de causa e efeito, não só nessa vida, mas em outras existências, né? Então, aí a pessoa tem que estudar um pouco mais a fundo para não ficar naquela situação, né? De ficar sempre na defesa e de alguma não conseguir ajudar
naquele processo que ela está inserida e tem alguma responsabilidade, menor ou maior ela tem, né? E quando se fala em responsabilidade, então isso implica em a pessoa se equilibrar energeticamente e chegar num ponto em que ela busque ajudar aquelas pessoas, tem um foco na assistência, então? Exatamente. Então, dentro da Consciologia também, qual é a melhor forma de assistir, né? Existem várias, mas a melhor é aquela que você dá toda a liberdade de escolha para outra pessoa. Isto é, a gente informa ela, a gente mostra, pelo nosso próprio comportamento, que a gente pode estar numa situação melhor e que ela pode também ficar numa situação igual a gente. Isto é, mostrar que a diferença entre se eu estou mais equilibrado e o do outro está mais equilibrado não é tão grande. A gente tentar se aproximar dessa pessoa, não... Sabe, tem gente, às vezes a pessoa está num processo de equilíbrio muito grande e a pessoa pensa, aquela pessoa é muito equilibrada, muito boa, eu jamais serei igual a ela. Não existe isso, né? Não existe isso, é justamente ao contrário. Se a outra pessoa está consciente que ela sente que está naquele padrão, ela dá o caminho para ela, em cima da vivência dela, o que ela experimentou e deu certo, para que ela possa também ter a oportunidade de copiar aquilo que foi bom e estar no estado dela. Porque ninguém gosta de estar desequilibrado energeticamente, né? Na verdade, o que acontece é um processo de ignorância. A pessoa não está bem, ela ser mais entrópica, gerar entropia em volta dela, mas o fato é que as pessoas não querem estar assim, angustiadas, incomodadas, né? Claro, e aquela pessoa mais desequilibrada, mais complicada, digamos assim, é realmente aquela que mais precisa de ajuda, né, professor? Com certeza. Agora, João Marcelo, poderias falar um pouco sobre o curso 40 Manobras que vai acontecer aqui em Florianópolis no mês de janeiro de 2015? Pois não. Então, Eliane, esse é um curso que ele acontece assim de 2 em 2 anos ou de ano a ano, não é um curso regular nosso, né, de todo mês. Então, para quem está assistindo o nosso programa e ficou interessado em conhecer melhor, né, recomendo para você pesquisar, estudar sobre esse curso, verificar as possibilidades de participar, porque é um curso que não tem pré-requisito, isto é, a pessoa não precisa ter feito um curso antes, né, para fazer ele. É um curso de 3 dias, então quer dizer, né, como se a pessoa para na vida dela, dá uma parada, um break na vida e diz assim, agora eu vou dar atenção para as energias, eu quero saber como funciona isso. Então são 3 dias num hotel, isto é, de certa forma é uma imersão, né? São várias pessoas, até mais de 20 pessoas, acho que 40, 80 pessoas esse curso, até se não me engano. Então é muita troca de informações e de ideias com pessoas, né? E o professor que vem dar esse curso, ele é muito experiente, né? A pessoa que vem de Foz do Iguaçu para cá, especificamente para oferecer esse curso, que é o professor Mário Oliveira, né? Tem muitos trabalhos publicados, né? Muito experiente. E, como eu falei, o principal, não tem pré-requisito. E são 40 técnicas, são 40 manobras. Maravilha. E o curso vai ser dia 23, 24 e 25 de janeiro, né? Isso, é dia 23, 24 e 25 de janeiro no Castelmar, né? E as pessoas interessadas, elas entram em contato com o próprio IPC Florianópolis, tem no site, no telefone? Tem no IPC Florianópolis, nosso site, né? ipc.org, né? E o nosso telefone, que é o 3224-3446. Então, os interessados podem, né, entrar em contato, até também participar das palestras gratuitas toda sexta-feira à noite, né, João Marcelo? Isso. Nessa sexta-feira é autoconhecimento e evolução. Então, ali pode conversar com os voluntários, professores e saber mais dados, né, mais detalhes sobre esse curso que acontecerá em janeiro. Por sinal, essa palestra eu vou estar oferecendo. Você que vai ser o professor? Isso. Maravilha. Então, estão convidados, né, a conhecer o professor João Marcelo pessoalmente, trocar ideias lá com ele, e ele vai falar um pouco mais sobre esse curso também. Okay. João Marcelo, muito obrigada pela sua participação, as informações tão preciosas que você tem trazido para a gente. Muito obrigado à TV Floripa, né, pela oportunidade. Bem, agradecemos a vocês, telespectadores e internautas, ao professor, né, que vem aqui nos visitar, trazer informações, a equipe da TV Floripa, e até a próxima quarta-feira com novas informações do seu interesse. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.